Olá, mais uma vez o nosso encontro gostoso aqui na Boas Novas, no Cabeça para Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. Uma alegria ter você conosco, poder compartilhar com você temas bacanas que informam, que orientam e que de fato edificam a nossa vida. Eu digo de fato, não é por arrogância não, tá? É porque você mesmo tem dito pra gente o quanto você tem sido abençoado com a nossa programação, com os temas que a gente fala aqui no Cabeça para Cima. Então nós nos sentimos felizes com isso, nos sentimos com missão cumprida e queremos cada vez mais poder trabalhar temas que sejam do seu interesse. Portanto, continua mandando sua sugestão para a gente e a nossa produção vai sim buscar pessoas que possam falar sobre o tema para que nós possamos atender você e ajudar você com reflexões sobre aquilo que faz diferença na sua vida, no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, tanto presencialmente, tanto na televisão, quanto por e-mail, pelo WhatsApp, mandando as suas mensagens e mandando também as suas opiniões sobre aquilo que temos feito aqui. Nossa oração é que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que nos acompanha, que Ele possa manter a boa mão sobre a sua vida, cobrindo você com graça, com misericórdia e fazendo com que a sua vida seja plena e abundante, como Ele mesmo desejou e como Ele mesmo preparou para cada um de nós. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele é, assim, bastante interessante e que merece a nossa reflexão. Aqui no Brasil, o número de cristãos evangélicos tem crescido significativamente e, acompanhando o crescimento de pessoas, acontece também o crescimento de igrejas. Muitas igrejas têm surgido, novas igrejas com diferentes formatos, com diferentes propostas, para os mais diferentes públicos. Mas hoje a gente quer entender o seguinte: o que é uma igreja? Será que a Bíblia nos propõe um modelo padrão de igreja? E o que nós devemos buscar numa igreja? Mas também tem o oposto disso. O que nós não devemos buscar numa igreja? Essas e outras questões são parte da nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo e já eu apresento para vocês os nossos debatedores. Hoje são somados 50 milhões de evangélicos no Brasil. Esta verificação é de fundamental importância, pois aponta acertos que devem ser celebrados. A igreja deve ser um lugar de comunhão, instrução, de encorajamento e principalmente amor. Ela também deve ser um lugar que se promova, ensine e pratique a oração. Seu governo deve ser exercido por pessoas dignas, maduras e capazes de aplicar os princípios bíblicos à vida da comunidade. Direção profética é discernir o que a própria Bíblia nos dá como direção. Pois é, né? Um tema interessante. Hoje, o nosso tema, né, a gente denominou a igreja que queremos. Será? Como será a igreja que queremos? A igreja que o Senhor designou. Será que a gente tem mesmo um modelo de igreja padrão que a Bíblia nos oferece? Vamos refletir sobre isso, porque tantas pessoas, né, mudam de igreja o tempo todo. O que elas buscam de fato? Qual é a perspectiva? O número de evangélicos está crescendo, apenas em quantidade ou também em qualidade? Para falar sobre todas essas questões, eu recebo aqui no estúdio hoje a querida Raquel Medrado. Ela, você já conhece, é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia e é também diretora da ONG Transformação. O tempo todo aí trabalhando mesmo com transformação de vidas. É verdade. Né, Raquel? Que coisa boa. Na igreja e na ONG, né? Porque é um trabalho aparentemente separado do outro, mas não, eles caminham juntos. Numa a gente funciona como igreja, na outra como uma pessoa, um ente jurídico que não tem religião, mas a gente fala da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, do que é o melhor para a nossa vida e do que Deus quer que a gente faça. Isso é para todo mundo, independente da fé que professe, né? O melhor de Deus para com as nossas vidas, ele independe até das nossas convicções religiosas. Verdade, verdade.
É um negócio bom, sem religião, porque às vezes religião atrapalha, né? Religião atrapalha. Mas eu volto já já para essa história aí. Quero apresentar para vocês também o nosso segundo convidado, o Max Cassim. Ele que é teólogo, conferencista e pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Terra Brasil, no Ministério Madureira. Uma alegria ter você aqui. Primeira vez no Cabeça para Cima. Verdade, Celeste. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui hoje. Com certeza esse tema é um tema muito bom, vai ser muito edificante, porque hoje em dia nós precisamos ter mais um padrão mesmo de Bíblia acerca de igreja, e a gente com certeza que nessa conversa hoje, nesse debate hoje, nós vamos conseguir pelo menos chegar a um padrão de acordo com a visão bíblica, né? Do que a igreja ela deve ser, qual é a igreja que nós esperamos ter, e o que a igreja nós queremos que a igreja seja, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas às vezes eu penso que as pessoas estão meio perdidas, né? Elas têm buscado igrejas como buscam assim um clube que possa atender melhor às suas necessidades. Ah, não gostei. Não, aquele cara ali fala muita besteira, né? Não gosto não. Ah, eu gosto do outro porque ali faz assim, faz assado. Ah, se eu for naquele lugar eu vou ter mais possibilidades de ficar rico, de ficar assim, de ficar assado. Me parece que a gente está meio perdido nessa história de igreja, né? O tempo que tantas igrejas surgem, mas vale a pena a gente refletir sobre o foco. Qual a visão de vocês? Vocês acham que as pessoas estão... essa minha visão faz algum sentido? Eu acredito que... eu vejo isso. As pessoas estão procurando uma igreja, em sua maioria, da mesma maneira como se procura um clube. O que mais ela oferece, quais os atrativos, se eu me sinto bem, o estilo aqui eu não gostei, não gosto desse tipo de mensagem, eu acho a mensagem pesada, ou então... Muito comum. Não gostei muito... Confrontou, também tem isso. Confrontou, saí mexida, isso me incomoda. Ou então até tem uns que escolhem a igreja até pelo tipo de louvor. Não duvide, porque existe muito isso. Não, as músicas de lá são muito animadas, não, as músicas não gosto. São músicas velhas, tradicionais, e esquece de que a igreja deve ser procurada como um local onde se reúnem pessoas que têm um objetivo comum, que é cultuar o nome do Senhor. E dentro desse culto, claro que a gente tem que procurar sim aqueles que são mais ou menos assemelhados, para que a gente se sinta confortável. Mas procurar uma situação perfeita, ideal para congregar, eu não vou achar. Infelizmente ou felizmente, eu não vou achar. Então cria-se aquele crente que é rodando igreja. Itinerante. Itinerante, você falou a palavra certa. Itinerante. Ele nunca está satisfeito e ele nunca vai ficar. Porque é uma entidade, embora corpo de Cristo, noiva de Cristo, mas no espaço social é uma instituição composta por pessoas. Então, como tal, com problemas, tendo que resolver determinadas coisas, falíveis, não como noiva de Cristo, mas como um local que congrega várias pessoas. Tem pessoas de um jeito, pessoas de outro, e às vezes não se afinam muito bem, né? Então a gente tem que saber que existe isso. Isso faz parte. Isso faz parte. E essa questão é uma questão, tipo assim, conforme já foi falado aqui, a questão, as pessoas às vezes procuram a igreja que é de acordo com o seu padrão de vida, com o seu estilo de vida. E na verdade a gente deve procurar a igreja por aquilo que possa mudar a nossa vida, não de acordo com aquilo que eu acho que deve ser a igreja. A igreja, ela existe, e toda a igreja pautada pela Bíblia, ela vai sempre confrontar o homem, vai sempre confrontar o nosso interior, o nosso caráter, porque ninguém é perfeito. Então muitas das vezes as pessoas procuram uma igreja, eu vou naquela igreja ali, até o momento que a mensagem não vá confrontá-la.
Se a mensagem confrontá-la, ela já começa a pensar e rever os conceitos da igreja para querer sair e procurar uma outra igreja. Então aí começa a querer procurar um padrão para si. E na verdade, nós como cristãos, nós temos que se enquadrar na Bíblia. Não a Bíblia se enquadrar a nós. Então a igreja, ela enquadrada na Bíblia, ela vai confrontar sempre a nossa vida. Sempre. Desculpa. Não, pode falar, Joyce. Não, é interessante porque você fez essa colocação, né, de que de repente vai numa igreja, quando ela começa a confrontar os teus padrões, os teus valores, aquilo que você está fazendo, diz, opa, não, essa igreja não é legal, eu vou procurar outra. Ela não vai parar para refletir, né, sobre aquilo que ela está, como é que está a sua vida, os seus padrões, etc., mas ela vai exatamente buscar outra que se encaixe, o que é um caminho complicado. Talvez isso vai explicar um pouco a qualidade dos cristãos nos dias de hoje. Não quero entrar no mérito disso, quem sou eu para julgar, né? Mas o que a gente crê firmemente é que o Evangelho de Cristo, ele é transformador. Isso. Né? Quando você não vê transformação, alguma coisa deve estar errada. E o Evangelho é justamente isso. O Evangelho é confrontar a nossa vida, nosso estilo de vida. Porque o Evangelho é você seguir os passos do Mestre. Então, quer dizer, seguir os passos de Jesus é você abrir mão dos seus passos para seguir os passos dele. E aí, seguir os passos de Jesus inclui aquilo que ele mesmo disse. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me todos os dias. Então, quer dizer, tomar a cruz todos os dias, seguir a Jesus todos os dias, e todos os dias será o final do dia o Calvário, coisa que ninguém hoje em dia está querendo muito, né? É verdade, né? Só quer paraíso. E enquanto o Max estava falando, eu sou de um tempinho, um pouquinho só atrás, em que a gente não escolhia a igreja. Nós tínhamos como critério a escolha não, da onde o Senhor precisava da nossa pessoa enquanto servo. E sempre existia essa colocação, eu estava em tal lugar, mas Deus me direcionou para outro, ou seja, nunca de acordo com a conveniência do servo, e sim com a necessidade da obra. Eu fui criada assim, meu pai foi pastor, agora está jubilado da Assembleia de Deus durante muitos anos, e era isso que norteava a procura de uma igreja. Não era só assim, o que é melhor para mim e para minha família. E aí você fala, mas isso não existe hoje, Raquel? Será que não existe? Apóstolo Paulo, quando ele quis ir para Roma, o Espírito não deixou ele ir para Roma naquele momento, conduziu para outro lugar e ele obedeceu. E no momento certo, na hora certa, houve todo um enquadramento de situações, e aí na hora que o Espírito Santo quis, e o direcionou, e ele foi aonde ele queria ir. Mas assim, quantas vezes a gente estudando as cartas, ele quer ir para determinado lugar, ele quer estar ali porque ele, como homem, vê a necessidade, mas o Espírito falava assim, não é agora o momento. E hoje em dia, eu não sou saudosista, não. Eu vivo o presente, eu acho que a gente tem que se modernizar, a gente tem que estar sempre, esse negócio de ficar parado lá, porque no meu tempo, não existe isso na minha vida. Mas tem determinadas coisas que a gente está deixando de lado, como a direção do Espírito Santo de Deus, eu me colocar como serva do Senhor Jesus, é como ele falou, seguir os passos. Então, quando eu não me coloco como serva, eu não tenho que seguir passos de ninguém, e eu não tenho que ver a necessidade do reino. Eu tenho que ver o que melhor se situa para mim, a minha comunidade e a minha família. E nem sempre, e na maioria das vezes não é assim que funciona, né? É bom, a sua frase diz, na maioria das vezes não é assim que funciona, porque é bom a gente chamar a atenção de que ainda acontecem casos, sim, das pessoas seguirem a voz do mestre, né? Buscarem onde há necessidade. Isso é uma realidade ainda, porque nós temos pessoas que são dedicadas ao trabalho, são dedicadas à obra e buscam, né, essa
medida do varão perfeito diante de Deus, né? Isso é uma realidade. A gente... isso não deveria ser só para liderança, não. Verdade. Não, verdade. Tem-se essa visão que só a liderança que tem que ir aonde o Espírito Santo mandar, onde Deus mandar. Não. Eu acho que cada servo por si deveria de ter essa postura diante do seu Senhor. Verdade. Queridos, olha só, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, né? Vou dar minha primeira paradinha e volto com vocês. Eu queria entender o seguinte, existe um modelo de igreja? Porque a gente vê tantas igrejas surgirem, né? Elas são tão diferentes, com propostas tão diferentes. Umas focam a questão de milagres, focam cada uma com o seu perfil específico. Mas existe um modelo de igreja proposto pela Bíblia? A Bíblia propõe um modelo que a gente deve ter como modelo padrão e seguir? E eu queria dizer para você que o que a gente está falando aqui hoje, até né, isso que a Raquel também acabou de dizer, de que nós devemos ouvir o que o Senhor tem a dizer para a gente, é exatamente para trazer as origens, né, para a gente trazer para a essência do caminho do Senhor. Quando nós estamos falando sobre a igreja que queremos, a gente quer falar sobre isso, de fato, a igreja que queremos, que buscamos, com que sentido, para quê, né, com que diferencial para a nossa vida. Essa busca da igreja, ela deve significar a busca de Cristo, né? Então, eu vou para o intervalo e volto. Existe um modelo padrão oferecido pela Bíblia? Como é? Se existe. Intervalo, volto já. Você, qual é a igreja que você quer? Qual é a igreja que você busca? Como é que você escolhe? Por que você está na igreja que você está? Ainda mais uma pergunta. Você participa da sua igreja ou você assiste o culto? Como é que é essa história? Né? Porque tem isso, né? Muita gente vai lá e assiste o culto, né? Eu fico incomodada, eu não sei só assistir culto, eu tenho que participar da vida da igreja, senão, sabe, dá uma inquietação, uma inquietação muito grande. Mas vamos lá, existe um modelo de igreja bíblico? Bíblico existe. Livro de Atos deixa isso bem claro, ainda mais nos primeiros capítulos ali da igreja primitiva. Jesus Cristo ele acaba sendo assunto aos céus e agora os discípulos, agora os apóstolos ficam agora encarregados de dar prosseguimento, continuação à missão a qual Jesus havia instruído a eles para que eles dessem a continuidade. Então, padrão bíblico de uma igreja, ali Atos capítulo de número 2, capítulo de número 3, vai deixando isso bem claro acerca que eles eram unânimes na oração, no partir do pão, na comunhão. Então, quer dizer, acho que o foco principal de uma igreja é ser unida como igreja, para que venha ter as orações atendidas, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus, para alcançar os objetivos, seja ela objetivos a questão espirituais, como mesmo até objetivos em questão materiais, como sociais. Não dá de repente para a gente fazer um projeto social e uma parte está puxando para um lado, outra parte está puxando para o outro, quer dizer, não chega a lugar nenhum. Pode até chegar, mas não chega com aquela força, conforme chegaria se estivesse todos juntos, unidos ali, partir do pão, quer dizer, você tem aquele trabalho de assistência social, você, de todas as formas, tentar de alguma forma ajudar não só o povo da igreja, mas como também a sociedade de alguma forma. Porque é comprovado hoje em dia que as pessoas que mais conseguem tirar pessoas da rua, do tráfico, são as instituições evangélicas, seja ela com centro de recuperação, seja ela com uma igreja mesmo em si, dando um apoio de alguma forma a alguma outra instituição que faça esse tipo de trabalho, oferecendo alguma ajuda de custo, seja ela financeira, ou seja ela material ou alimento. Então isso é um padrão que a Bíblia em Atos deixa isso bem claro. O povo ele era muito unido e o povo estava ali não por questões individuais, mas sim coletiva, porque a visão do reino é essa. Reino é isso, né? Reino é um coletivo, não é um individualismo. E hoje em dia, algumas pessoas hoje em dia parece que têm perdido um pouco esse foco quando vai à igreja.
Às vezes nós vamos na igreja procurando algo para nós. Por exemplo, eu procuro para mim e não, às vezes, não querendo me importar muito com o outro. Mas, na verdade, nós irmos à igreja é se portar com o outro e também comigo, da mesma forma como Jesus disse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fazia isso o tempo todo aqui, né? Durante o ministério dele aqui na Terra, porque ele era completamente relacional, né? O trabalho dele era esse trabalho, né? De estar com as pessoas, ele curava, ele dava de comer, ele tratava o espírito, né? Porque ele sabia que isso é amor. Isso é amor. Quando você está bem, você fica bem. O objetivo primeiro da igreja não é a obra social, né? Sim. Mas por faz isso, parte. através disso, isso faz parte para que a gente possa tratar e mostrar o amor de Deus, né? Sim, isso fica bem claro na palavra, porque assim, as comissões aí de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, arrependei-vos, isso é o principal. Mas eu lembro, o Espírito traz a memória da gente, que a gente vem aqui, ó, sem cola, gente. E o Espírito traz a memória que, após o sermão do monte, aquela multidão reunida para ouvir o Senhor, se não houvesse um olhar de compaixão do nosso Senhor Jesus, ele diz que ele se moveu de compaixão, de ver aquelas pessoas ali ouvindo, e ele fala para os discípulos: vamos ter que providenciar comida. Mas nós não temos, e se formos a alguma cidade vai demorar, não temos dinheiro. Ou seja, o homem se preocupa muito com a logística, né? E eu acho, essa frase se destaca no texto: dá-lhe voz de comer. Ou seja, eles tinham que aprender naquele momento, os próprios discípulos iam aprender e ter uma lição de vida com o Senhor, que é: nós já alimentamos sim o mundo que precisa de comida dentro das nossas próprias condições, dentro da nossa própria humanidade, dentro da nossa limitação. Porque ali havia um fator muito grande limitador, que era a distância, que era dinheiro, que era aquela operação para dar de comida àquele batalhão de pessoas. A própria distribuição. Exatamente. Né? E bastou 5 pães, 2 peixes, e a graça e a bênção do Senhor, e que todos foram alimentados e sobrou. E naquele momento deixa claro que o objetivo da igreja não é o assistencialismo, também é outra coisa bem diferente do evangelho integral. O evangelho integral, ele salva, ele cura, ele transforma e ele dá dignidade, porque quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele cria uma pessoa, um ser digno, capaz, saudável. E o pecado tenta tirar essa coisa da saúde, da dignidade, da semelhança com Deus. Então, o Evangelho traz sim, traz a cura, traz o rejuvenescimento, traz a alegria. Quem professa o nome do Senhor e não é feliz e não é alegre, está errado, porque não tem nem o fruto do Espírito, que é alegria, que é bondade, é leveza até, né? Sem dúvida. É leveza. Então... Jesus mesmo diz: o meu fardo é leve. Exatamente. Né? O meu fardo é leve. Ele chama para pegar a cruz, ele fala, pega a cruz, me siga, mas aí depois ele complementa: a minha cruz não é pesada. É isso aí. É leve. O que faz uma igreja ser melhor? Né? Porque muitas vezes, não, mas aquela igreja é melhor do que aquela. O que faz uma igreja ser melhor? Aí acho que depende mais do ponto de vista de quem quer ir na igreja, né? Porque assim, porque, por exemplo, você pode ir numa igreja que não tem, de repente, um certo luxo que a gente gosta. De repente você vai numa igreja que não tem um ar-condicionado, vamos dizer assim, mas que de repente ali você se sinta bem. E tem outras pessoas que de repente mas vai preocupado se lá tem um ar-condicionado, pelo menos você poder sentar e assistir um culto.
é umas coisas assim que acho que é mais a questão do ponto de vista, porque eu me sinto bem, por exemplo, Max, eu me sinto bem em qualquer ambiente, pode ser numa casa, pode ser numa igreja, alguém fala, vamos fazer um culto, pode ser na praça, eu vou chegar e vou cultuar a Deus tranquilamente. Outras pessoas, de repente, já têm aquela dificuldade, já têm aquela limitação, outros já esperam alguma coisa, e acaba que, às vezes, pelo menos no meu ponto de vista, acho que é essa questão de viver. Eu posso ser feliz com pouco, como eu posso ser feliz também com muito. E tem gente que não consegue ser feliz com pouco, só com muito. Tá, eu vou então realinhar a minha colocação para trazer para o ponto de vista de, tirando a nossa visão, assim, que está corretíssimo do que você colocou, né? Cada um tem as suas peculiaridades, etc. Mas se nós estivéssemos, assim, fazendo uma avaliação das igrejas, o que faz uma igreja melhor? O que dá qualidade a uma igreja, por exemplo? Submissão à palavra. A partir do momento que a igreja for submissa à palavra, tudo naquela igreja vai ser bom. Tudo. É uma coisa que é um dos padrões que pertence à igreja, que a igreja que nós queremos ter. A questão de ser submissa à palavra. E às vezes submissão entra naquilo que a pastora Raquel disse aqui, que às vezes a gente não quer, então às vezes a gente foge, porque às vezes a palavra vai falar para a gente não fazer. E tem certas coisas que a gente quer fazer, então a gente não quer ouvir a palavra, a gente quer fazer. E às vezes a gente tomando essas atitudes, nós vamos acabando seguindo um caminho às vezes errado, e que no final das contas depois a gente vai ter que retornar, que é se arrepender, fazer o meio caminho de volta para começar tudo de novo. Então, quer dizer, se a igreja ela começar a ser totalmente submissa à palavra de Deus, muita coisa muda, até no nosso país muda, a rua muda, o bairro muda, a gente muda, tudo muda. Então, tipo assim, só que tem que ser de uma grande maioria. Que é tipo assim, eu começo por mim, você começa por você, e a gente vai começando cada um. Se todo mundo começar junto, aí o negócio vai ser perfeito. Você perguntou o que a igreja é melhor, a igreja perfeita. Eu acho que a igreja começa a ser boa, ser maravilhosa, quando ela é uma igreja saudável. Verdade. E o que é uma igreja saudável? Lembro da colocação que Jesus falou dele: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, meu pai o lavrador. Se eu estou bem alicerçada, bem enxertada na videira verdadeira, eu estou saudável, meus frutos aparecem, eu tenho vida. As folhas que estão no galho, que é a minha vida, são viçosos. E quando eu começo a me afastar, me desatrelar da videira, que é Jesus, aí eu começo a ficar doente, eu começo a perder a identidade de igreja, de corpo de Cristo, de noiva de Cristo. Porque vamos colocar uma coisa que existe uma coisa chamada estilo. E tem muita gente confundindo, achando que o estilo de A ou B de determinada igreja é o padrão, é a coisa perfeita. E não é isso. O estilo é igual família. Vamos colocar que é igual família. Tem família que é barulhenta, chega, todo mundo se abraça, dá um tapa nas costas, parece que vai... né? Vamos dizer assim, uma família italiana, querido! Ou então aquela mãe que, eu te amo, mas bate e briga. Mas com aquela... E todo mundo acha aquilo maravilhoso e normal. Tem a outra família, vamos dizer assim, pega uma família oriental, né? Que é aquela coisa contida, que é calada. Ele vai achar uma família de origem italiana a pior coisa do mundo. Então, nesse ponto de estilo, eu não estou desassociando a igreja com a palavra. Eu estou dizendo de estilo humano. Eu vou me sentir bem aonde alguém troca comigo, onde eu posso interagir, é o que você colocou. Eu preciso de participar. Tem gente que não.
O problema é quando a gente tenta igualar todo mundo, ou então querer colocar todo mundo na mesma panela e dar um tom de uma cor só para todo mundo. Não, tem gente que gosta, ama sentar eu tenho horror de sentar no último banco da igreja. Mas tem gente que gosta de sentar no último banco, lá naquela pontinha, e fica quietinho, absorvendo o culto. Aí quem é assim, participante, que interage, aquela pessoa não quer nada, ele fica sempre ali, não participa de nada. Ele está participando. Tem gente que gosta de igreja no silêncio, porque ele consegue orar, ele consegue falar com o Pai. Tem outros que já gostam de barulho, de estardalhaço. Então o estilo vai de acordo com a nossa personalidade, de acordo com até com a nossa vivência, como é que a gente gosta da coisa, né? Lá na nossa igreja a gente tem trabalhado com uma definição que eu acho assim muito bacana, muito incrível, porque eu acho que assim, né, diz muito do que é uma igreja, né? É uma agência do reino de Deus, né? Uma agência do reino de Deus, onde o essencial é que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, reagir, né? E isso significa o Espírito Santo agir e reagir. Essa irmã ou esse irmão que fica quietinho lá no fundo da igreja, lá no último banco, ele pode estar tão cheio do Espírito Santo quanto aquele outro, né? Que vai, bate palma e faz, participa de tudo. E todos podem ter, porque o Espírito Santo é como ele vai agir nesse mover. Eu acho que essa que é a maior dificuldade de alguns entender a igreja. Paulo falou que nós somos como um corpo. Então, como um corpo, cada um tem a sua função. Seja você um dedinho mindinho, seja você o tronco, seja você os braços, seja você as pernas, cada um tem a sua função. E por menor que seja a participação, já está participando e tem uma função do dedinho mindinho. A gente às vezes, alguns falam, serve só para dar topada no canto da cama, para ficar reclamando. Mas se a gente tirar o nosso dedinho mindinho, ele vai atrapalhar em alguma coisa da nossa caminhada depois. Então, quer dizer, seja aquele que é muito explosivo, seja aquele que é muito introvertido, eles estão participando e com certeza eles têm ali uma importância no corpo, que na verdade a gente não consegue ver. Porque isso é uma coisa tão espiritual que só o cabeça, que é Jesus, que consegue enxergar isso. Então, quer dizer, a gente pode tentar de toda forma querer, às vezes, botar, alguns às vezes fica incomodado, não, você fica muito calado, às vezes, outro, não, você é muito agitado. Só que isso tudo faz parte do corpo para equilibrar, para todo mundo participar. Você não fala um amém, aleluia, glória a Deus, que é isso? Como é que pode? Não sei o quê. Qual é o problema, né? É verdade. É isso aí. Queridos, eu de novo já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo, e eu queria voltar com uma questão. Você acabou de citar isso. O que significa essa questão da noiva de Cristo, né? Por que a gente fala que a igreja é a noiva de Cristo? E muitas vezes a gente fala em igreja e as pessoas dizem assim, não, mas espera lá, a igreja é cada um de nós, né? Não é aquela coisa do templo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são essas referências, tá bom? Intervalo. Hoje aqui conversando sobre a igreja, um papo gostoso, né? O nosso tema é a igreja que queremos, porque muitas vezes nós queremos uma igreja que não é a igreja que o Senhor pensou, não é a igreja de Cristo, né? E o que a gente quer é refletir um pouco sobre isso, porque o Evangelho, ele é transformador, a igreja é essa agência, né? De evangelização, de divulgação da palavra de Deus, de formação de cristãos também. E a gente acredita que ela pode, sim, mudar o mundo. Né? Nós somos os agenciadores da paz. Né? É verdade. Jesus falou que nós temos a paz, e a paz que nós temos, que nos deu, é uma paz que o mundo não pode dar. Então o mundo procura paz, e nós temos ela. Então, quer dizer, nós somos os agenciadores. Aonde nós passamos, aonde nós estamos com a paz de Jesus Cristo sobre nossa vida, e a gente prega o Evangelho transmitindo essa paz, dizendo para aquele que está preso que há esperança para ele,
a uma libertação, dizendo para o que está enfermo que é a cura para ele, dizendo para os cegos que é a luz para os olhos dele. E assim nós vamos agenciando a paz pelos 4 cantos da terra. Né? É verdade, né? E essa questão de a gente diz, e tem várias formas de dizer, né? Tem a forma de dizer pela fala, tem a forma de dizer pelo aquilo que você faz. Não vale esse negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso não é o Evangelho de Cristo. Nunca isso não foi. Isso não pode ser algo praticado pela Igreja de Cristo, seja a igreja congregação, seja a igreja pessoa física. Tanto é que, né? Pelo próprio padrão de Jesus Cristo, acerca de igreja, Jesus ele ensinava mais com a prática do que com a fala. Então, Jesus ele ensinava mais do que ele pregava. Algumas pessoas pensam que ele pregava mais, ele não ensinava mais. E até mesmo era uma cultura do povo da época, aqueles que eram os rabis, os mestres, quando tinham os seus discípulos, botavam eles para ir caminhando. Existiam alguns que tinham a condição financeira que pagava alguém para ensinar o seu filho em casa. No caso de Paulo, Gamaliel, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Já no caso de Jesus, foi alguém que era da praça. Havia essas 2 escolas. Né? Então, existia o mestre do caminho, que ele ia caminhando e ia mostrando, assim como Jesus fez. Olha para o pássaro, olha para o lírio dos campos. Falava de pesca, falava de semente. Então, era coisa pública, aberta. E ele falava e mostrava. Então, era coisa prática. A pessoa ia fazendo parte da pedagogia, a pessoa ia absorvendo melhor, né? E aí entendia, e pelo entendimento vinha a transformação. Uma linguagem simples e uma linguagem de fácil acesso para todos, eles iam absorvendo o que era o reino de céu, né? O problema na nossa vida é que a gente teoriza muito. Quando a gente é confrontado e nos faz uma pergunta, o que é a igreja perfeita para você? Aí você vem com o teu conhecimento. A igreja é assim, a igreja é assada, a igreja tem que ter isso, a igreja... E só que a gente coloca uma coisa na retórica e vive uma realidade completamente desassociada daquilo que a gente falou. E eu acho que o Evangelho, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu creio nisso, que o Evangelho é uma prática de vida. É prática de vida. Eu lembro que eu estava numa situação muito tranquila, numa igreja perto da minha casa, após passar muito tempo numa igreja longe, trabalhando muito, e eu estava aquela assim, como se fosse de férias, e eu achei maravilhoso estar ali, né, só observando, e Deus me direcionou para uma igreja longe, local de alto índice de assalto, e eu bem longe da minha casa, todo dia era uma rota de fuga. E a gente ficava até com medo de deixar o carro na porta da igreja, porque assim, a rua era muito perigosa. Eu chamei a igreja e falei assim, olha só, nós estamos aqui como agentes transformadores. E foi isso que Jesus fez. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de oração. Não só por mim, não só pelo meu carro, mas vamos fazer pela rua, pelo quarteirão. Celeste, nós fizemos nada de número cabalístico, mas assim, tem que fazer algum dia para não ficar a vida toda. Então escolhemos número 7. Vamos embora trabalhar 7 semanas. E durante 7 semanas nós jejuamos pelaquele quarteirão, nós jejuamos pelaquele bairro. E nós rodávamos todo dia, à noite, né, no dia pré-estabelecido. A gente dava em volta do quarteirão da igreja. Em 4 anos que nós ficamos lá, uma rua que era perigosa, rota de fuga, e o assalto e tiroteio era o tempo inteiro. Acabou isso na rua. Assim, a ponto das pessoas, aqueles homens que ficam a vida toda sentados em botequim, falaram assim, não mexe com o povo dessa igreja não, hein? Eles têm poder. Quer dizer, nós temos poder? Não, foi o poder do Senhor que ficou evidenciado ali na nossa atitude, na nossa vida. Então foi o poder transformador do Senhor. Eu acredito muito nisso. Com certeza, com certeza. Entendeu? É complemento da palavra, né? Porque ele diz, se pedir, se vocês se unirem e pedirem, eu vou lá atender. Isso não é uma coisa para vaidade nossa, até porque aí nisso, né, nessa história que ficou assim conhecida no bairro, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você tem que orar pelo tal lugar assim, tal. Num primeiro momento
depois o Espírito falou assim, cada um tem que se levantar pelo seu campo de lentilha. Cada um tem que orar e entregar aquele pedaço que lhe cabe. Eu falei, olha, tem tantas igrejas naquele local, por que aí já seria até uma necessidade de eu aparecer, eu sair daqui do meu quarteirão e ir para lá. Eu falei, não, que cada igreja se levante diante de Deus e tome posse para o Senhor daquele quarteirão ali. Verdade. E eu quero ver como é que fica a violência que é manipulada por Satanás quando você toma posse em nome do Senhor da sua casa, da sua família, da sua rua, do seu local de trabalho. Isso é prática de vida, gente. É verdade, é verdade. Entendeu? Isso é ser igreja também. E aí nessa questão aí entra a questão de ser noiva, né? Você acaba sendo diferenciado de outros povos, outras pessoas, porque as pessoas acabam vendo que você realmente tem algo a mais. Então, o ser noivo é você ser separado, porque você está esperando o noivo. Então, quer dizer, quando alguém é noivo de alguém, não vai ficar por aí beijando a noiva, não pode, né? Não pode tem que se guardar. Então, quer dizer, tem que ser diferenciado, para quando alguém olhar e falar assim, não, é noiva de fulano, é noiva de Cristo. Então, quer dizer, você vai vendo que a questão até mesmo do simbolismo, da roupa branca da noiva, quer dizer, a santidade, a separação, dos adornos da noiva, quer dizer, que fala a questão dos frutos, dos dons espirituais, o fruto espiritual, o fruto do Espírito Santo. Então, são coisas que você vai caminhando e as pessoas vão começando a enxergar em você que você é a noiva de Cristo. Quer dizer, dentro da instituição igreja existe a noiva de Cristo. Dentro de uma igreja existe uma outra igreja. Que às vezes a gente pensa assim, que uma verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que nem todos que são de Israel são israelitas. Quer dizer, nem todo mundo que está é a noiva. Então como ser a noiva? Se guardando, tentando entrar de acordo com o que o noivo diz, o noivo orienta, e se preparando para ele. Como se preparar para ele? Dessa forma, pregando, orando, vivendo a vida em busca da santidade de Deus, exercendo aquilo que Jesus colocou como mandamento sobre nossa vida e caminhando, esperando o noivo, né? E só tem um jeito, né, para fazer isso. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer o que a Bíblia diz, né? Porque senão, como é que você vai atender? Como é que você vai saber o que Ele quer? Como é que você vai saber qual é a proposta se você não conhece a palavra de Deus? Tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Vocês serão meus amigos se me obedecerem, é regra. Exato. Se não está obedecendo, não é amigo. É um pedinte que fica ali esperando sempre. Não tem uma vida de comunhão. Não tem um relacionamento. E como você falou, o evangelho é relacional. Primeiro com Deus, depois com os homens, isso é transferido. Tem que ter essa coisa de conhecer a palavra, viver a palavra, não estar desassociado da palavra, isso é fundamental. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não vão à igreja para buscar a palavra, para sentar, tirar um momento para ouvir, para ler, porque às vezes as pessoas vão à igreja buscando outras coisas. Eu tenho uma pergunta que é assim, o que buscar na igreja? Na verdade, sim, então vamos embora. Então, na verdade, o que é o reino dos céus? Paulo deixa isso bem claro. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então é uma coisa assim que nós devemos ir na igreja para buscar algo pela nossa alma. E aí entra naquilo que Jesus falou, buscai primeiro o reino e a justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas às vezes invertem os valores, vão para buscar as demais coisas e deixam o reino e a justiça de lado. Mas na verdade a gente deveríamos ir para buscar o reino e a justiça, e isso aí a gente buscar para nós, buscar para a igreja como comunidade, buscar para o bairro ou para o local onde nós moramos, e as demais coisas sempre serão acrescentadas. Jesus nunca vai deixar a gente
padecer necessidade. A Bíblia deixa isso bem claro. Olhar os lírios dos campos, né? Ver como eles se vestem. Dessa né? forma. Eles não têm preocupação, o Senhor cuida. Como é que Ele não vai cuidar de você? Eu acho esse como texto, é que Ele não vai cuidar de você? Eu acho esse texto muito fantástico, porque Jesus fala a questão do passarinho. O passarinho não trabalha, não tem guarda-roupa, não sabe se vai comer amanhã, mas vive cantando o dia inteiro com e uma nem alegria. Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com tanta pujança, com tanta majestade. É verdade. Né? É muito lindo, realmente. E uma é muito pimentinha lindo. que eu tenho colocado assim, todo culto, eu às vezes lá, eu falo, será que a gente só tem que ir na igreja para buscar? Verdade. Boa pergunta. Né? Boa pergunta. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma coisa. Só buscar? Eu vou para o intervalo e eu volto e aí a gente responde essa questão. Será que a gente tem que ir para a igreja só para buscar? Ok? Vamos lá. Hoje falando aqui sobre a igreja que queremos, a igreja que buscamos, porque a população evangélica tem crescido, o número de igrejas também. E o resultado de tudo isso qual é? Qual é a diferença que nós estamos fazendo no nosso país? Quais as mudanças que nós provocaremos com o nosso comportamento, com o nosso entendimento, com as nossas atitudes, né? Fazendo aquilo que é a expectativa do Senhor, mudar o país. Ele muda, mas nós precisamos estar de acordo, né, com os parâmetros necessários para que essa mudança ocorra. A gente tem que orar muito pelo Brasil, orar muito pelas nossas igrejas, orar muito por tudo. Pelas autoridades, né? Às vezes a gente tem visto e não tem muito jeito, a gente vê aí as brincadeiras todas que são feitas com a Presidente da República, num momento super crítico, né, com as nossas autoridades, mas talvez a gente tenha que parar de brincar um pouco com isso e orar mais, né, pedir atuação e direção de Deus sobre essas questões. O apóstolo Paulo ele recomenda isso. Quando Paulo ele escreve isso, ele escreve justamente no período que Nero, o imperador de Roma, está destruindo os cristãos, acabando com a vida de centenas e centenas deles, de fazendo atrocidades, coisas assim que aos nossos olhos parece como um homem como conseguiu ter tanta maldade no coração de fazer isso, de pendurar pessoas crucificadas pelo caminho e acendê-la como tocha humana. Quer dizer, os cristãos morrendo assim e Paulo escrevendo aos cristãos: orai pelas vossas autoridades, obedecei, porque eles foram instituídos por Deus, autoridades instituídas por Deus. Quer dizer, você realmente na contramão daquilo que o mundo quer. Exato. O mundo quer, de repente, que você acabe com tudo, e você tem que, na verdade, fazer o contrário. Vamos orar para Deus dar graça, dar sabedoria, dar entendimento, para que o país saia dessa situação, enfim, alguma coisa seja feita, direcionada pelo próprio Deus, né? E quando eu vou trazer assim, vou tentar ser rápida, porque o nosso tempo está no fim. Quando o povo perdeu, durante o período de cativeiro, o povo perdeu a sua terra, o povo perdeu a nação, mas ele não perdeu o vínculo de povo e povo separado de Deus. Então, a orientação que Deus deu para aquele povo que ia ser levado por 70 anos, olha, plantai pomares, construir casa, casai os vossos filhos, tendes vossos netos e orai pela paz daqueles que estão ao redor. Então, nós, enquanto igreja, eu vejo trazendo lá no Velho Testamento, trazendo para a nossa vida, nós temos que ter essa visão, tal como Deus orientou ao seu povo, que eles estariam numa terra estranha, como escravos. Ou seja, a vida de escravo não é fácil, mas Deus não orientou que o povo tivesse uma relação de rebeldia, de insubmissão, de só apontar defeitos, não. Que o povo deveria de trabalhar pelo bem comum até da sociedade que o estava tiranizando. E muitas das vezes, hoje, a gente trazendo, estamos vivendo numa tirania, porque a gente tem uma política que a gente não quer, tem uma situação econômica que a gente não quer, que ninguém quer.
Claro. Mas desde o momento que a gente está, somos cidadãos do céu, sim, mas estamos peregrinos aqui. Então, temos que exalar o cheiro de Cristo, sim, o bom cheiro de Cristo. Temos que ter uma palavra, não uma palavra de retórica, mas uma palavra de poder, de autoridade, Amém. como Paulo fala. Amém, amém. Né? É isso, é isso. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Essa deve ser a igreja que nós devemos buscar, né? Uma igreja que possa fazer diferença. A igreja não se conforma com o mundo, mas se transforma todo dia pela renovação do entendimento da palavra de Deus no coração. Verdade. Amo esse versículo. Amo esse versículo. De verdade, de verdade. Queridos, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Pela presença, pela participação, por esse bom momento de reflexão aqui no Cabeça para Cima. Muito obrigado, bom? Celeste. Obrigado. Obrigada, mesmo. Raquel. Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez. Obrigada mesmo, Max, tá bom? Obrigado. A primeira vez estar aqui foi muito bom. Tá? Espero que outras vezes a gente torne a se encontrar. Também, também. Obrigada a você que está em casa e participou com a gente. Nós queremos fazer isso, nós queremos provocar você para que você possa refletir e ter melhor visão e exalar o perfume de Cristo. Que Deus abençoe você. Terminamos o programa deixando você com a Débora William, que canta pra gente, abençoando o nosso programa de hoje. Paz! Manancial no deserto, fonte de vida, estou sedento.